dos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, nós vimos Que o Senhor está levantando um alarme muito sério e uma bandeira vermelha muito séria e uma advertência muito séria a respeito do tipo de pregadores que iriam aparecer nesta era, não centralizando os cristãos na cruz de Jesus, abandonando o sangue de Jesus, o santo sangue de Jesus, e pregando um evangelho moderno muito bem desenhado, que é muito sensual, muito sedutor e muito moderno, o evangelho da conveniência, que é bom para vocês, é bom para o tempo. Quando você olha os tempos nos quais vocês estão vivendo e você ouve esta narrativa, você ouve a narrativa dos pregadores, eles estão dizendo todas as coisas politicamente corretas que vão tocar o teu coração e a sua carne. Então o Senhor está levantando uma advertência muito séria a respeito destes pregadores que estão trazendo sensualidade para dentro da casa, e a sensualidade sexual é muito inacreditável na igreja. Em Efésios capítulo 5, abram comigo no livro de Efésios capítulo 5, versículo 4, ele diz o seguinte: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso, versículo 5. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é esta pessoa é o idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, isso é muito sério. Se tem alguma pregação, de alguma forma, de pregadores que conduzem para a imoralidade, impureza e ganância na igreja, conversas tolas, piadas sujas dentro da igreja, como você vê hoje na igreja, ele diz, eles estão conduzindo a igreja para o inferno, porque estas pessoas, eles se deleitam nesse tipo de imoralidade, eles gostam disso, e impureza e ganância, não pode entrar no reino de Deus, porque ele diz que eles são essencialmente idólatras. Mas o que você vê hoje? Você vê hoje grandes igrejas colocando grandes placas dizendo, vem chamando as jovens para o sexualismo. Eles estão fazendo propaganda e fazendo a pergunta: será que é certo para a igreja falar nesse tipo de conversa? Eles ainda põem assim. Então, por algum motivo, você vê que eles chamam o pastor ao estúdio para defendê-los. O efeito deste ensino, destes pregadores, na vida dos crentes, na vida da igreja, eles promovem ensinamentos disso e ainda perguntam, é lícito ensinar isso na igreja? E o Senhor está dizendo que eles estão pregando, os pregadores da prosperidade, eles prepararam muito bem os seus evangelhos para ser adequados com algo que vai chamar muito a sua atenção, vai chamar a sua atenção, vai ser muito conveniente. Então, eu pergunto, o que tem de conveniente a respeito de Jesus indo para a cruz? Então, eles estão colocando conveniência no centro da caminhada cristã. Entretanto, o Senhor
disse e prometeu que seria totalmente inconveniente. Então, os pregadores da prosperidade, eles estão trazendo para dentro uma salvação de modernismo. Eles estão trazendo para dentro, gradativamente. A Bíblia diz secretamente, eles estão vindo inserindo estes valores até o ponto que você descobre que o pecado está sendo grandemente trivializado. Você descobre que a sua sensibilidade ao pecado agora está sendo anulada. E você está se tornando totalmente insensível ao pecado. O pecado está sendo normalizado. E eles não estão anunciando para vocês que é isso que eles têm intenção de fazer. Eles não estão dizendo, nós estamos vindo aqui hoje, no final dessa sessão, eu quero que vocês não sejam mais sensíveis ao pecado. Eles vão pregando para que você agora não sinta mais a gravidade do pecado. Eles não dizem isso para vocês. Mas eles acham um caminho através do seu coração, eles introduzem segredos, mensagens, até o ponto em que você percebe que você tem uma salvação moderna, um evangelho moderno, um cristianismo moderno, que essencialmente trivializou o pecado e grandemente te tornou insensível para a santidade, para a seriedade da santidade de Deus. Você agora não considera mais, você não é mais sensível, não é mais capaz de sentir, de perceber a santidade de Deus. O pecado tornou-se normalizado. Uma piada. Então, a pessoa está vestida mal vestida, ele fala, uau, que roupa! O próprio pastor, eles normalizaram o pecado, encorajam o pecado. Então, você acaba com uma salvação que falta o temor de Deus, que falta a sabedoria de Deus, uma salvação que traz para dentro os seus direitos como cristão. Não, eu trabalho como advogado, como médico. Como você espera que eu me vista assim? Sabe, eu trabalho no banco, então agora justificação e quando a pessoa já está garantida. Então, é isso que eles fizeram com o evangelho. Eles não podem mais sentir a gravidade do pecado, de forma nenhuma. Ele traz uma vida liberal agora ao mundo e está incorporado na sua vida. Quão sério! E, entretanto, o diabo é o agente que os enviou para vocês. Ele está muito ciente de que se você fizer isso e se ele conseguir com que você não perceba a santidade de Deus, os atributos da santidade de Deus que os serafins pronunciaram e pregaram, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, eternamente santo. O diabo que envia estes pregadores da prosperidade para a igreja, ele está ciente de que uma vez que ele conseguir fazer com que você não perceba os atributos e o caráter de santidade de Deus, então ele pode ter certeza que ele transformou a sua vida. E agora, você não pode mais conformar a sua vida aos requisitos de santidade de Deus. Agora você foi encurralado. Você não pode mais se conformar com os requisitos da santidade de Deus. Ai, e uma vez que você não é capaz de se conformar com a santidade e se alinhar a si mesmo com a santidade de Deus, então isso vai afetar como você adora a Deus. Agora você não é mais capaz de adorar corretamente. Então isso vai afetar como você anda como cristão. Agora você não é mais capaz de valorizar a santidade e não anda em santidade, porque ele vem secretamente no evangelho, na salvação, e eles perverteram o evangelho, eles mudaram a justiça de Deus que aponta para a santidade de Deus. Agora você tem outro evangelho totalmente, outra salvação totalmente diferente, e eles sabem que a sua falha em perceber a santidade de Deus vai afetar a forma como se você vai andar no temor de Deus ou não. Vai afetar como você considera o temor de Deus e o seu valor na sua vida.
Se você não puder fazer isso, não puder perceber a santidade de Deus, você mesmo não pode ter o temor de Deus em sua vida. O diabo está ciente que esta se torna uma questão de geração. Se você não puder perceber a santidade de Deus e a forma como Deus comanda zero tolerância ao pecado e à iniquidade, então agora você pode viver uma vida que não abraça a santidade e você vai criar a sua família desta mesma forma, na falta do temor de Deus, e isso se tornou uma questão de toda uma geração. Ele desviou toda a geração. A falha em entender que Deus é santo, que é o que vai determinar se você precisa de santidade ou não. Então, em outras palavras, você não vai viver em santidade. Ai! E então o diabo sabe que uma vez que esses pregadores que ele enviou para a igreja, que estão trazendo prosperidade para você, jogando para fora a santidade de Deus, trivializando a justiça de Deus, trivializando o temor de Deus, ele sabe muito bem que estes pregadores, uma vez que eles alcançaram isso, então ele essencialmente lançou fora a cruz de Jesus da sua vida e o sangue de Jesus. Isso é muito trágico, povo abençoado. Isso é terrível. E esta é a tragédia que você vê que alcançou a igreja em Laodiceia. Se você abrir em Apocalipse capítulo 3, o livro do Apocalipse capítulo 3, do 17 ao 18, veja o que ele diz. Ele diz o seguinte, Apocalipse, capítulo 3, 17 e 18, a mensagem para a igreja em Laodiceia. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Mas você não reconhece que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, então você se tornará rico. E compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos para você poder enxergar. Este é o efeito da pregação deles. Eles focam a igreja na dimensão terrena, na riqueza do aqui e agora. Então a igreja torna-se autossuficiente. Eles sempre creem que estão indo para o céu, porém usando outro caminho, outra forma. Que tragédia, povo abençoado! Que choque, que vergonha! E se você olhar o livro de 1 Coríntios 4:8, ele diz, para a mesma igreja, mesmo tipo de igreja caída, ele diz, vocês já têm tudo o que vocês querem, vocês já se tornaram ricos, já chegaram a ser reis, e sem nós. Oh, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, e já começassem a reinar, para que nós também reinássemos com vocês. Entretanto, a partir do versículo 9, ele descreve a jornada do crente cristão. Mas olha o engano onde os pregadores da prosperidade colocaram a igreja. Eles já têm tudo isso, significando já estão cheios. Vocês já estão cheios. Vocês são como Jesurum. E quando você olha para a satisfação deles na igreja deste dia presente, quando eles estão dizendo que eles já têm o que eles precisam, não precisam se arrepender, não precisam ouvir mais nada, eles estão satisfeitos onde eles estão, onde a nuvem de Deus desceu. Não, eles estão satisfeitos onde eles estão, com os grandes prédios que estão vazios, Deus não está lá e não há aleijados andando lá.
Mas quando você olha muito cuidadosamente naquilo que eles têm, o que está fazendo com que eles se sintam cheios e satisfeitos, que fazem com que eles se sintam saciados. Se você olha muito cuidadosamente a riqueza deles, eles não são ricos da unção de Deus de forma nenhuma. Os aleijados não estão andando lá. Eles não são ricos no poder divino de Deus de forma nenhuma. Eles não estão cheios do conhecimento de Deus de forma nenhuma. Mas eles estão cheios do cristianismo moderno. Em outras palavras, eles estão cheios das suas próprias visões de cristianismo, suas próprias visões de salvação. Eles estão cheios da carne. A carne. A carne, a mente carnal. É disso que eles estão cheios, que você vê aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8. O efeito dos pregadores da prosperidade. O efeito dos falsos profetas que dão para a igreja o que ela quer ouvir e estão exaltando a vontade dela. Eles dizem que eles perguntam o que eles querem, ela paga o dinheiro, então eles declaram o que ela quer e ela pega então e vai e sai com a sua palavra. É isso que está acontecendo na igreja. Os cristãos estão cheios da sua própria visão de salvação, não a visão de Deus. Eles estão cheios da riqueza do mundo. Eles estão cheios de pensamentos carnais. Eles estão cheios de conquistas pessoais. Eu sou médico, eu sou professor agora. Você sabe que eu, como professor, eu não devo fazer isso? Como professor, eu não posso levantar. Como advogado, eu não posso me prostrar no chão e chorar. Eles estão cheios da sua própria atividade, não estão cheios de Deus. Não estão cheios da sabedoria de Deus, mas está a sabedoria do mundo. Eles estão cheios dos seus conquistas pessoais, estão cheios de orgulho e da sua eloquência pessoal, cheios da sua própria grandeza, não da grandeza de Jesus. Eles estão cheios das suas próprias conquistas e mentiras. Eles estão cheios das suas grandes casas e escritórios e as suas posições dentro do setor corporativo, governamental e empresarial. Eles estão cheios das suas conquistas educacionais, profissionais, mas eles não estão cheios da sabedoria de Deus, então você já pode dizer para onde eles estão indo. Eles estão cheios das suas imaginações, cheios dos seus pensamentos, de como eles são superiores sobre os outros, acima dos outros. Entretanto, o Senhor diz que eles são miseráveis, eles são dignos de pena. Quando o Senhor está falando com essa igreja em Apocalipse capítulo 3, do 17 ao 19, ele diz, eles são dignos de misericórdia, de piedade. Eles estão dizendo porque eles vão incinerar no inferno, eles vão queimar no lago de fogo. Eles estão cheios das coisas mundanas, cheios de hedonismo. Como você pode estabelecer, como você pode colocar a sua vida, a sua educação neste mundo, quando você sabe que tudo isso vai passar? Eles não estão cheios de Deus, dos aspectos divinos da vida. Eles estão cheios, eles estão satisfeitos, eles estão saciados, eles estão cheios. Eles não podem mais buscar a Deus. Eles não estão cheios de santidade. Eles não estão cheios de Cristo. Eles não estão cheios de Deus. Eles não estão cheios do Espírito Santo. Eles não estão cheios de fé, não. Eles não estão cheios do entendimento espiritual de Deus e da graça de Deus, de forma nenhuma. Eles não estão cheios de justiça.
Eles não estão cheios do temor de Deus. Eles não estão cheios da submissão à voz de Deus. Não, de forma nenhuma. Eles não estão cheios de submissão à soberania de Deus. Eles não estão cheios de serviço, de dedicar a sua obra para Cristo. Eles não estão cheios de obediência a Deus e à voz de Deus. É isso que nós lemos hoje. Eles não estão cheios de humildade. Eles não estão cheios de piedade. Que piedade, que pena. Que pena. E eles pensam que eles estão reinando. Você os ouve pregando, dizendo que Jesus é o Rei dos Reis, então vocês são reis. Então vocês têm que viver como reis. Eles se consideram já reinando. Ei! Entretanto, nós sabemos que os verdadeiros reis são aqueles que estão andando no caminho estreito. O caminho manchado de sangue, o caminho manchado de sangue que Jesus demarcou para a igreja. Esses são os verdadeiros reis. Por quê? Porque eles são os filhos santos de Deus, os santos de Deus. Eles são aqueles que são cidadãos dos céus, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente os cristãos santos que agora eles estão se desmerecendo. Quando você olha para eles, você não vê nada para eles. Eles não entendem. Porque eles são os cidadãos e os reis do reino vindouro. Eles são os únicos que triunfaram sobre Satanás. Então somente eles podem dizer que são reis. Mas esses outros aqui da carne, eles agora são de Satanás, estão alegando que estão reinando. Somente os santos santificados que triunfaram sobre o pecado. Significa que eles têm esperança da eternidade com Deus e os tronos preparados para eles. Somente esses que são santos têm tronos preparados para eles por Deus. Somente os santos que estão andando no caminho estreito, manchado de sangue, do sangue de Jesus. Somente eles têm os seus nomes no livro da vida. A lista dos cidadãos do reino vindouro. Somente eles têm a realeza de Deus. Aqueles que são santos estão andando no caminho estreito. Não estes que estão sentados sob os passos falsos apóstolos, aprendendo o evangelho da prosperidade de forma nenhuma. Somente os cristãos santos são os verdadeiros reis que vão reinar com tronos reais preparados para eles. Somente os cristãos santos têm o reino de Cristo preparado para eles, aguardando por eles. Somente os cristãos santos derrotaram a corrupção deste mundo. Então eles agora estão focados no reino vindouro. Ei! Somente os cristãos santos destronaram Satanás de dentro do trono do coração deles. Mas aqueles que estão ocupados, que estão tentando buscar as suas profissões, são professores, são advogados, médicos. Eles são da terra, eles são escravos de Satanás, porque Satanás ainda está entronizado no coração deles. Somente os cristãos santos derrotaram a corrupção do mundo e destronaram Satanás. Somente os cristãos santos, os santos, estão sendo descritos por Deus como reis, porque tronos reais estão preparados para eles. Hey! Quando você olha para eles agora, eles estão vestindo pano de saco nas suas alfacidades. Se você olhar para eles agora, eles estão usando pano de saco no Quênia. Você parece que eles estão se desgastando exteriormente, mas eles estão ganhando interiormente um imensurável peso de glória. Então,
O Senhor, Ele está dizendo que a igreja deste dia presente tem que confrontar o orgulho desta era, tem que confrontar a idolatria desta era, tem que confrontar. You have to confront the complacency of this age. You have to confront the self-sufficiency of this age that is brought into the church by the liars. Prosperity Pelos mentirosos. You cannot be fat. You cannot become fat in the church and expect to enter heaven spiritually fat. No. Jeshurun was fat and he forgot his maker. God's rebuke is very sharp on the church that is sitting under the teachings of the modern day prosperity preachers. Because these modern day preachers are sent by Satan. They are sent to the church to make a holy Christian living look terrible. That is their role. And they are sent to the church to make a worldly life look uma vida mundana. That's why they are enemies of É por isso que eles são inimigos de Cristo. Eles estão jogando a igreja no mundo. The modern day preachers, Os pregadores deste dia moderno, they are bringing worldly eles wisdom estão trazendo into the church. sabedoria mundana para a igreja contra a sabedoria de Deus. Eles estão trazendo vida mundana que é agradável contra a vida santa, a vida piedosa. Ai! Eles abandonaram a cruz. Estes pregadores, eles têm o dever deles é desviar a igreja. São pregadores da prosperidade que são trazidos pelo diabo para dentro da igreja para desviar a igreja da cruz e do sangue. Deus não está feliz com eles. E o Senhor está dizendo que o avivamento deste último dia não virá até vocês a não ser até que a igreja se arrependa desta perversidade. A igreja tem que se arrepender. Como você pode estar cheio das coisas deste mundo, cheio da carne, cheio de orgulho, cheio de conquistas pessoais, avanços pessoais, como? E então esperar entrar no céu? Há uma calamidade nesta era, uma tragédia. Entretanto, nós sabemos que o inimigo, que o Senhor está dizendo para nós lutarmos contra a carne, é o mundo, é Satanás, é o pecado, é a rebelião, é a desobediência. Este é o inimigo. Esses são os inimigos que Deus nos mandou lutar contra se nós queremos entrar no reino dele. A arrogância que você vê das quais eles estão cheios. A afluência mundana. Afluência mundana. Aleluia. Que dia! O Senhor nos mandou lutar contra a autoconfiança, complacência na igreja. Entretanto, quando você olha para a igreja deste dia presente, eles estão sentados lá como se já tivessem chegado, como se eles já tivessem terminado a jornada. Você já viu a tragédia que os pregadores da prosperidade e do modernismo e da teologia liberal secretamente introduziram na igreja? A igreja está indo para o inferno sem saber. Quando eu voltar, eu vou olhar e como a igreja deve responder a esta sensualidade, a sensualidade que eles trouxeram para a igreja. Então eu vou fechar para o almoço, a programa da hora do almoço, e eu sei que Ian e Matthew já estão no estúdio, mas quando eu voltar, me dei 15 minutos e eu vou agora poder amarrar tudo e então terminar nesta noite. Obrigado.
thorns are being prepared for them in the kingdom.